Meus irmãos, meus amigos, bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Introdução e Esboço aos Livros da Bíblia, dando continuidade a essa série onde a gente está apresentando esse serviço esboços, introdução e esboços aos livros da Bíblia. É interessante, fica mais fácil de você preparar até uma pregação, uma reflexão, você que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, tem um roteiro da sua leitura e ainda mais. Esse trabalho tem como objetivo apresentar o conteúdo resumido daquilo que a palavra de Deus traz como revelação em cada livro. Deus abençoe cada um de vocês que tem visto nossos vídeos, você que tem curtido, que tem se inscrito no canal e que tem compartilhado. Deus continue abençoando e enriquecendo o seu coração e a sua mente com o conhecimento e a revelação da sua palavra. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que vê o vídeo, deixe seu joinha, também compartilhe, se inscreva, nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar, nos ajude a disseminar a palavra de Deus e esse trabalho que tem como objetivo apresentar o resumo daquilo que cada livro da Bíblia diz, revela e mostra. Muito bem, 1 Reis, nós vamos para as informações essenciais do livro. Primeiro propósito, cadastrar a vida daqueles que vivem para Deus com a daqueles que se recusam a agir assim ao longo da história dos reis de Israel. Contrastar, né? Esse livro tem como objetivo fazer um contraste entre os que se recusam a servir e viver para Deus e aos que vivem para Deus. O autor do livro desconhecido, mas possivelmente Jeremias ou um grupo de profetas. O panorama é a outrora grande nação de Israel tornou-se uma terra dividida, não apenas física, mas também espiritualmente. Era um panorama de divisão, onde a terra de Israel se dividia. O povo de Israel foi chamado para ser um povo adorador, um povo que ia ser um exemplo para as nações de como demonstrar e descrever a personalidade, o caráter, o poder, a glória, a majestade, a santidade, a pureza, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a eternidade do nosso Deus. Mas falharam nesse aspecto e em vários outros. Os versículos-chave são o versículo 4 e o 5 do capítulo 9, que diz: E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. A
As pessoas chaves do livro são Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Elias, Acabe e Jezabel. As características particulares é: 1ª e 2ª Reis eram originalmente um só livro, ou seja, antigamente era só um livro, mas por causa do tamanho do livro e a dificuldade que tinha-se naquela época de se conduzir, então foi dividido, né? E aí fica até mais fácil de entender e compreender as histórias nelas descritas, reveladas, registradas. Passando das informações essenciais, agora nós vamos para a parte da introdução, que é uma parte maravilhosa porque ela descreve resumidamente o conteúdo do que está escrito, revelado na escritura de cada livro. Não me importo com o que alguém possa dizer, farei isto. Ele grita para sua mãe, enquanto esbraveja ao sair de casa. Esta é uma cena conhecida em nossa sociedade atualmente. As palavras mudam, mas a mensagem essencial é a mesma. Uma pessoa não está aberta a conselhos porque sua mente está fechada. Pode-se buscar um conselho, mas este só será observado se reforçar uma decisão já tomada ou se for o caminho mais fácil a ser seguido. Faz parte da nossa natureza humana rejeitar a ajuda e fazer as coisas da nossa maneira. Uma abordagem muito mais sábia é buscar, ouvir e observar a palavra de bons conselheiros. Salomão, o homem mais sábio do mundo, fez esta exortação em Provérbios. Veja Provérbios 11, 14, 15, 22 e 24, 6. É irônico que seu filho e sucessor, Roboão, tenha dado ouvidos a um conselho tolo com resultados devastadores. Na posse dele como rei, o povo pediu que fosse um governo bondoso e generoso. Os anciãos o aconselharam a servir a nação e a dar-lhe uma resposta favorável quando disseram: se hoje te tornares servos deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Capítulo 12, verso 7. Mas Roboão concordou com as palavras cruéis de seus companheiros, que o aconselharam a ser ainda mais severo. Como resultado, o reino dividiu-se. Aprendemos com este erro. Comprometamo-nos a buscar e a seguir os conselhos sábios. Os principais acontecimentos de 1ª Reis são a morte de Davi, o reinado de Salomão, a divisão do reino e o ministério de Elias. Quando Salomão ascendeu ao trono, Davi o exortou a obedecer às leis de Deus e a seguir todos os seus caminhos. Capítulo 2, verso 3. Ele fez isso, e quando lhe foi dada por Deus a oportunidade de pedir o que quisesse, humildemente ele escolheu a sabedoria. Capítulo 3, verso 9. Como resultado, o seu reinado começou com grande sucesso, inclusive com a construção do templo, sua maior realização. Infelizmente, teve muitas esposas e concubinas pagãs que desviaram o seu coração do Senhor e o levaram a adorar falsos deuses, registrado no capítulo 11, do verso 1 ao 4. Roboão sucedeu Salomão e teve a oportunidade de ser um rei sábio, compassivo e justo. Porém, em vez disso, aceitou os pobres conselhos de seus jovens amigos
e tentou governar com mão de ferro, mas o povo rebelou-se e o reino foi dividido em 10 tribos ao norte de Israel, governado por Jeroboão, e restou apenas Judá e Benjamim para Roboão. Ambos os reinos teceram seu caminho ao longo dos reinados de governantes corruptos e idólatras, apesar da clara advertência dos profetas que chamaram a nação de volta para Deus. Elias é seguramente um dos maiores profetas, e os capítulos 17 ao 22 são caracterizados por seu conflito com os perversos Acabe e Jezabel em Israel. Em uma das confrontações mais dramáticas da história, Elias derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Apesar de uma incrível oposição, resistiu por Deus e provou que um com Deus é maioria, e o Senhor está conosco. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito em Romanos capítulo 8 e o verso 31. Glória a Deus. Mas o que vemos aqui nessa introdução? Vemos aqui o resumo do que aconteceu em 1 Reis. E devemos ter como exemplo esses acontecimentos para não cairmos nas mesmas fraquezas e não termos que enfrentar as mesmas consequências. Por isso, os registros bíblicos, eles nos advertem, nos ensinam e nos encaminham para uma vida de vitória quando decidimos obedecer os conselhos e as orientações de Deus por intermédio da sua palavra. Agora nós vamos para o esboço do livro, que foi feito resumidamente em apenas dois pontos, 2 tópicos. E esses tópicos estão divididos em 4 subtópicos cada um. O primeiro ponto, o tópico, o Reino Unido, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 11, verso 43. E os subtópicos: primeiro, Salomão torna-se rei. Segundo, a sabedoria de Salomão. Terceiro, Salomão constrói o templo. E quarto, a grandeza e a queda de Salomão. Explicação: Salomão era botânico, zoologista, arquiteto, poeta e filósofo. Ele foi o rei mais sábio da história de Israel, mas suas esposas o levaram à introdução de falsos deuses e à falsa adoração em Israel. É bom ter sabedoria, mas isso não é o bastante. O objetivo mais importante na vida é obedecer ao Senhor. A obediência paciente a Deus deve caracterizar a nossa vida. Apesar de Salomão ter recebido de Deus mais sabedoria do que todos os homens que já pisaram a essa terra, exceto Cristo, ele, com toda a sua sabedoria, tinha a liberdade e a capacidade de tomar suas próprias decisões e agiu como louco muitas vezes. Por isso, irmãos, não basta ser sábio, é necessário sermos submissos às orientações e à direção do Espírito Santo de Deus por meio de sua maravilhosa e gloriosa palavra. Glória a Deus. O segundo ponto é o reino dividido, capítulo 12, verso 1 até o capítulo 22, verso 53. O primeiro subtópico é a revolta das tribos do norte. Segundo, os reis de Israel e Judá. Terceiro, o ministério de Elias. Quarto, os reis de Israel e Judá. E a explicação é: quando o reino do norte era liderado por reis perversos, Deus levantava profetas para proclamar suas mensagens. Elias desafiou sozinho os sacerdotes da religião oficial
e os destituiu em um único dia, através da divisão do reino e do envio deste profeta. Deus tratou o pecado do povo de forma empreendedora. O pecado em nossa vida é perdoado gratuitamente pelo Senhor. Porém, o erro de uma pessoa não arrependida será tratado com rigor. Devemos abandonar o pecado e nos voltar a Deus para que sejamos salvos do juízo e da ira do Senhor. Glória a Jesus. Olha, o fato de hoje ouvirmos um evangelho que não chama as pessoas para o compromisso com Deus, com o intuito de usar o termo que Deus é amor para viver uma vida deliberada nos erros, isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho revela um Deus misericordioso e amoroso, mas também um Deus justo e fiel. E por isso, nós devemos compreender que o amor de Deus é grandioso para conosco, mas sua fidelidade e justiça para com todos é sem acepção de pessoas. Megatemas, ou o tema do livro de 1 Reis, está dividido em 5 pontos. O tema do reino, está dividido em 5 pontos. Primeiro, o rei. Segundo, o templo. Terceiro, os deuses, outros deuses. Quarto, a mensagem do profeta. E quinto, o pecado e o arrependimento. Primeiro ponto, o rei. Explicação: a sabedoria, o poder e as realizações de Salomão trouxeram honra à nação israelita e a Deus. Todos os reis de Israel e de Judá foram orientados a obedecer ao Senhor e a governar de acordo com suas leis. Mas sua tendência de abandonar as ordenanças de Deus e de adorar outros deuses levou-os a mudar a religião e o governo para atender aos seus desejos pessoais. Essa negligência em relação à lei de Deus levou-os à queda. Negligenciar os ensinamentos, as instruções, as orientações e a direção de Deus através da sua palavra, o único final é a queda, é o afastamento, é o fracasso, é a derrota. A importância: sabedoria, poder e realização não vêm em última instância de qualquer fonte humana. Procedem de Deus. Não importa o que ou quem lideramos ou governamos. Não podemos ser bem-sucedidos quando ignoramos as diretrizes do Senhor. Quer sejamos líderes, quer não, a eficácia depende de ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Não deixe que seus desejos pessoais distorçam a Bíblia Sagrada. O templo é o segundo ponto do tema. O templo construído por Salomão era um lindo lugar de adoração e oração. Este santuário era o centro da religião judaica. Era o local da presença especial de Deus e abrigava a arca da aliança que continha os 10 mandamentos. E a importância disso era uma linda casa de adoração, nem sempre garante uma adoração sincera a Deus. Isso aí é uma verdade. O fornecimento de oportunidades de verdadeira adoração não garante que esta acontecerá. Deus quer viver em nosso coração e não apenas nos encontrar em um santuário. Ou seja, não importa a grandeza, a beleza do templo, da casa de oração. O que importa é que as pessoas que ali chegam, se cheguem com um coração contrito, humilde, temente a Deus e com o desejo de ser grato
através do louvor e da adoração àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O terceiro ponto é os outros deuses. Embora os israelitas tivessem a lei de Deus e experimentassem sua presença entre eles, foram atraídos para outros deuses. Quando isso aconteceu, o coração deles se tornou frio para com a lei do Senhor, o que resultou na ruína de famílias e do governo e no final levou à destruição da nação. Seguir o que o coração deseja e não o que Deus ensina, com certeza levará a um final trágico. Ao longo dos anos, o povo assumiu as escusas qualidades dos falsos deuses que adoravam. Tornaram-se cruéis, sedentos por poder e sexualmente perversos. Temos a tendência de nos tornar semelhantes ao que adoramos. A menos que sirvamos ao Deus verdadeiro, vamos nos tornar escravos de qualquer coisa que tome o seu lugar. A mensagem do profeta é o quarto ponto do tema. A responsabilidade do profeta era confrontar e corrigir qualquer divergência em relação à lei de Deus. Elias foi rígido com Israel. Suas mensagens e milagres foram uma advertência contra os reis e o povo, que eram maus e rebeldes. A Bíblia, a verdade, em sermões e o conselho sábio dos crentes são advertência para nós. Qualquer pessoa que nos mostre que nos desviamos da obediência à palavra de Deus é uma bênção para nós. Mudar nossa vida a fim de obedecermos a Deus e voltarmos ao caminho frequentemente requer uma disciplina dolorosa e um trabalho árduo. Meus irmãos, abri um parêntese aqui só para dizer uma coisa. Essa verdade, ela não tem sido muito ensinada nos dias de hoje. Que verdade? Que a responsabilidade do profeta não é trazer palavras que agradem o coração do povo, mas é confrontar e corrigir qualquer divergência em relação à lei, à palavra de Deus, ao que está revelado na palavra de Deus. Esse é o problema dos profetas de hoje. Eles não seguem as diretrizes, eles não seguem aquilo que a palavra de Deus revela. E para se promoverem, eles agradam ao povo e deixam de agradar a Deus. E com isso, o povo segue erroneamente, porque o conselho de Deus é o conselho verdadeiro e é por ele que devemos caminhar. O último ponto do tema é o pecado e o arrependimento. É porque o pecado, todo mundo peca. Todo mundo pecou, todo mundo é pecador. Mas o que distingue essa condição do homem em relação a Deus é o arrepender-se ou não arrepender-se. Cada rei tinha as ordenanças de Deus, de um sacerdote ou de um profeta, e as lições do passado para trazê-lo de volta ao Senhor. Todo o povo tinha os mesmos recursos. Sempre que se arrependeram e se voltaram a Deus, o Senhor ouviu suas orações e os perdoou e os restaurou. Deus ouve e perdoa-nos quando oramos. Se estivermos dispostos a confiar nele e a abandonar o pecado, com certeza o Senhor nos ouvirá e nos restaurará. Nosso propósito de deixar o erro deve ser de coração e sincero. Então Deus nos dará um novo começo e o desejo de viver para Ele, renovando o nosso interior, tirando dali
toda mácula e nos purificando. O que devemos fazer? Em primeiro lugar, nunca, quem já conhece a palavra, nunca abandonar os conselhos de Deus para seguir os desejos do seu próprio coração ou o conselho de outros que não têm compromisso com Deus. Mas se porventura isso ocorrer e deliberadamente dermos uma derrapada e até mesmo cairmos, devemos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa falha e se voltar de coração para Deus, que é misericordioso infinitamente e com certeza nos perdoará, nos restaurará, nos levantará e nos fará caminhar novamente, de cabeça erguida e sendo conduzido e orientado por Ele e por Sua palavra. Que Deus abençoe cada um e que este resumo possa nos dar orientações e que a gente possa aprender com os exemplos das histórias de Israel para não cairmos nas mesmas loucuras e fraquezas, mas permanecermos na presença daquele que nos conduz pelo caminho da verdade e da justiça. Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, Pai Santo e querido, que se assenta no mais alto e sublime dos tronos. Quero te agradecer por mais essa manhã maravilhosa em tua presença, por mais essa introdução e esboço dos livros da Bíblia, no qual nós tivemos aqui o 1 Reis. E agradecer por cada pessoa que vai ouvir, que vai ver este vídeo. Que o Senhor abençoe grandemente o coração de cada um e alcance cada dificuldade, cada luta, ajudando-os a superar suas fraquezas e limitações e permanecerem na tua presença, te adorando e te louvando. Um ótimo dia para todos, que o Senhor abençoe grandemente cada um em nome de Jesus. Amém. Muito bem, até a próxima. Que Deus abençoe. A próxima nós estaremos aqui trazendo a introdução e o esboço do livro de 2 Reis. Deus abençoe e até lá.